Quando o advogado me entregou aquele envelope amarelado com o nome de Lucas escrito à mão, senti o ar fugir dos meus pulmões como se o acidente tivesse acontecido novamente. Mas nada me preparou para o choque ao descobrir que o testamento do meu irmão gêmeo, que eu julgava morto há 15 anos, estava destinado a um jovem chamado André, um estranho que agora segurava os pedaços da vida que Lucas escondera de todos nós. Eu, Pedro, arquiteto de sucesso em Lisboa, tinha construído uma vida inteira sobre as ruínas daquele dia chuvoso em que o carro capotou na Estrada do Norte. Lucas e eu éramos inseparáveis até os 18 anos, quando ele começou a mudar, a olhar para o mundo de forma diferente. A família, especialmente o pai, não aceitou. O acidente foi o pretexto perfeito para o esquecimento. Eu não visitei o hospital como devia. Deixei que o silêncio se instalasse. 15 anos depois, este envelope me forçava a recordar. O notário explicou que Lucas sobrevivera, mas escolhera desaparecer, vivendo em segredo em Porto com alguém. O testamento, escrito antes de sua morte real há 2 anos por uma doença, deixava tudo para André. Quem é este André? Perguntei, a voz tremendo. Um amigo próximo, respondeu o advogado, mas os olhos dele diziam mais. Saí do escritório atordoado, caminhando pelas ruas de Lisboa sem rumo. As memórias voltavam como ondas, Lucas rindo, confidenciando segredos que eu ignorara por medo. O que ele escondera? Porque me esqueci dele tão facilmente. A culpa começou a roer por dentro. Liguei para a mãe, mas ela desconversou. Esquece isso, Pedro. O passado é passado. Mas eu não conseguia. Decidi investigar. O endereço no testamento levava a uma pequena galeria de arte em Porto. Dirigi-me para lá no dia seguinte, o coração acelerado. Ao chegar, vi um homem jovem, cerca de 28 anos, de cabelos escuros e olhos expressivos, arrumando quadros. Era André. Quando me apresentei como irmão de Lucas, o rosto dele empalideceu. Você. Depois de tudo, murmurou. A conversa foi tensa. André revelou que Lucas e ele se amavam há anos, um amor escondido da família homofóbica. O acidente não matara Lucas, mas a rejeição sim, aos poucos. Eu fiquei sem palavras, o choque misturado com uma dor profunda que eu não entendia ainda. Porque Lucas nunca me procurou. Porque eu não o procurei. Passamos horas falando. André mostrou cartas, fotos. Meu irmão vivera uma vida plena apesar de tudo, pintando, amando. Eu, que tinha casado e divorciado sem nunca sentir paixão verdadeira, comecei a questionar minhas próprias escolhas. A noite caiu sobre Porto e eu voltei para Lisboa com a mente em turbilhão. Este era apenas o começo. De volta ao meu apartamento em Lisboa, as paredes pareciam fechar-se sobre mim. O testamento estava sobre a mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café frio. Como pude esquecer o meu próprio irmão? Lucas e eu partilhávamos tudo, ou assim eu pensava. Mas aquelas cartas que André me deu contavam uma história diferente. Lucas tinha escrito sobre o medo de ser rejeitado, sobre o amor que sentia por André e sobre a esperança de que um dia eu entendesse. Eu lia e relia, as lágrimas caindo sem controlo. O meu melhor amigo, Miguel, veio visitar-me no dia seguinte. Ele viu o meu estado e perguntou o que se passava. Contei-lhe tudo, as palavras saindo aos tropeções. Ele ouviu em silêncio e depois disse: Pedro, talvez seja a hora de parar de fugir. A sociedade em Portugal mudou, mas a tua família ainda vive no passado. Liguei para André outra vez. A voz dele era calma, mas firme. Vamos encontrar-nos de novo, disse ele. Há mais coisas que Lucas queria que soubesses. No fim de semana, regressei a Porto. Desta vez, caminhámos junto ao Rio Douro, o vento suave trazendo o cheiro do mar. André contou-me como Lucas tinha lutado contra os preconceitos, como tinha sonhado com uma vida aberta mas se contentara com segredos para proteger a família. Eu sentia o peito apertado. Era como se André estivesse a falar de mim também. Eu nunca tinha admitido, nem a mim próprio, que os meus sentimentos por outros homens não eram apenas amizade. A conversa durou horas. Quando nos despedimos, André apertou-me o ombro. Lucas queria que fosses feliz, disse ele. Eu voltei para casa com uma decisão: ia confrontar os meus pais. O comboio para o norte pareceu eterno. A casa da família, na aldeia perto de Braga, ainda cheirava a azeite e a memórias antigas. A mãe abriu a porta,
o rosto pálido. O que estás aqui a fazer, Pedro? Eu mostrei o testamento. Ela leu e as mãos tremeram. Não devias ter remexido nisto. Lucas escolheu o seu caminho. Mas eu não desisti. A discussão foi dura, palavras que há anos estavam guardadas saíram todas de uma vez. O pai, do quarto ao lado, ouvia em silêncio. Eu saí dali com o coração partido, mas mais leve. André telefonou-me nessa noite. Como estás? Perguntou. Pela primeira vez, respondi com honestidade. Estou a começar a ver quem sou realmente. A confrontação com a família deixou marcas. A mãe ligou dias depois, a voz carregada de arrependimento. Pedro, o teu pai está doente. Não devíamos ter escondido tanto. Eu marquei uma reunião com André em Lisboa. Ele chegou de comboio, trazendo uma mala pequena e um sorriso tímido. Sentámo-nos num café perto do meu escritório. Ele contou-me mais sobre os últimos anos de Lucas, as viagens que fizeram em segredo, as noites em que falavam de mim como se eu pudesse um dia juntar-me a eles. Eu ouvia, mas o meu peito doía. Por que não me contaste antes? Perguntei. Lucas tinha medo de te perder também, respondeu André. A sociedade portuguesa ainda olha de lado para homens como nós. Eu sabia que ele tinha razão. No trabalho, um cliente importante cancelou um projeto quando soube dos meus planos de apoiar uma associação LGBT. A pressão era real. André e eu caminhámos pela Avenida da Liberdade, o sol batendo nos edifícios antigos. Ele pegou na minha mão por um instante, apenas um gesto de conforto. Eu senti um calor que nunca tinha conhecido. Não era paixão ainda, mas uma ligação profunda, como se Lucas estivesse a unir-nos. Nessa noite, em casa, li as últimas cartas. Lucas escrevia sobre o desejo de liberdade, sobre o amor que não precisava de esconder. Eu chorei até adormecer. No dia seguinte, a mãe apareceu em Lisboa. Sentámo-nos na sala. Ela confessou que o pai tinha destruído cartas de Lucas após o acidente, por medo do escândalo. Eu perdoei, mas a dor ficou. André ficou comigo aquela semana. Falávamos até tarde, partilhando memórias e sonhos. A minha identidade começava a emergir, devagar, como a luz da manhã sobre o Tejo. Mas o conflito não acabara. Um primo da família ligou, ameaçando cortar laços se eu continuasse a ver André. Eu respondi que a escolha era minha. O sacrifício veio mais cedo do que esperava. O grande projeto de arquitetura que eu liderava foi cancelado depois de rumores sobre o meu apoio público a André e à memória de Lucas. O chefe chamou-me ao escritório. Pedro, isto não é pessoal, mas os clientes são conservadores. Eu saí de lá com a demissão na mão, mas com a cabeça erguida. André esperava-me no café habitual. Viste, disse ele. O mundo ainda julga. Mas eu sorri. Pela primeira vez, sinto-me livre. Fomos juntos ao norte, visitar a campa de Lucas. O cemitério estava silencioso, o vento a sussurrar entre as árvores. André colocou flores e eu, pela primeira vez, falei com o meu irmão como se ele estivesse ali. Desculpa por te ter esquecido. André segurou-me o ombro. Ele perdoa-te. Voltámos a Porto, onde ele me mostrou o ateliê de Lucas. As pinturas eram cheias de cor e de vida, retratos nossos, de nós os três. Eu senti que Lucas nos deixara um legado de coragem. Em Lisboa, comecei a reconstruir a minha vida. Criei um pequeno estúdio independente, aceitando projetos mais modestos mas verdadeiros. André ficou mais tempo. As nossas conversas tornaram-se mais profundas. Ele falava do seu próprio crescimento, de como o amor por Lucas o ensinara a ser forte. Eu, por minha vez, admiti os meus sentimentos reprimidos. Não era um romance súbito, mas uma amizade que se transformava em algo mais puro. A família, aos poucos, começou a ceder. A mãe veio visitar-nos e, pela primeira vez, abraçou André. O pai, do hospital, enviou uma carta curta. Continua, filho. O passado ensina. Eu senti que o ciclo se fechava. Mas o caminho ainda tinha obstáculos. Um antigo amigo de infância apareceu, cheio de preconceitos, e eu tive de escolher, defender o que acreditava ou calar-me. Escolhi falar. André estava ao meu lado. Após abraçar André pela última vez em frente ao Douro,
Pedro soube que o verdadeiro legado era a aceitação. A vida em Lisboa ganhou nova cor. O meu estúdio prosperava com projetos que refletiam a inclusão, e André decidiu mudar-se para perto. Não era um amor de novela, mas uma ligação serena, construída sobre respeito e memória. Lucas estaria orgulhoso. A família reuniu-se no Natal, pela primeira vez sem sombras. A mãe cozinhou o bacalhau tradicional e o pai, já recuperado, ergueu o copo. Ao Lucas, disse ele. E a ti, Pedro, por nos lembrares que o amor não tem regras. Eu olhei para André e sorri. O caminho tinha sido longo, cheio de dor e de escolhas difíceis, mas cada passo me tornara mais inteiro. A sociedade portuguesa evoluía, mas ainda havia muito a fazer. Eu e André participávamos em eventos, partilhando a nossa história com jovens que enfrentavam o mesmo. O passado não era esquecido, era honrado. E o futuro, agora, pertencia-nos. Mas será que a família sempre destrói o amor verdadeiro por medo do diferente? Verdadeiro ou falso?